Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Nós estamos. Nossa, hoje a gente está desfalcadíssimo. Oi, pessoal, deixa eu saudar vocês. Bruna, Ludigério, seja bem-vindo. Wagner, sejam bem-vindos. Isso aí, pessoal. Fico feliz que vocês estejam aqui. Opa, muito bom, legal, legal. Que bom que você está aqui, tá? A gente vai dar continuidade ao nosso estudo hoje, a gente vai aprofundar aquilo que a gente já vem trabalhando nos outros estudos, tá bom? Como eu falei para vocês, esses estudos aqui, essa parte final dessa série, ela vai envolver muita profecia, então é de se esperar que os estudos eles sejam mais densos, né? Bastante conteúdo, tá bom? Então, sem mais delongas, já vamos para o estudo, tá? Eu queria convidar você, se você puder e quiser, você pode se juntar comigo nessa palavra de oração, tá bom? Senhor Deus, nós estamos mais um domingo aqui, em um pequeno número, mas nós queremos aprender mais sobre a Tua palavra. Queremos entender o que este livro de Daniel tem a nos dizer para nós que vivemos nesses dias. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Nós estamos... Uau! Aula 10. Passou muito rápido, hein? Faltam apenas 4 aulas para a gente encerrar essa série. Eu acho que são 4, né? São 14 encontros, né? Então, hoje nós estamos no encontro número 10, tá? Hoje a gente vai falar sobre Daniel capítulo 8, tá? Seria interessante você ter aí consigo a sua Bíblia, né? Aberta no livro, para a gente estudar junto esses textos, tá bom? Como eu dei a entender para vocês no último estudo, quem estava lembra, Daniel 7 ele termina com algumas incógnitas, né? Por exemplo, você tem a ideia de 4 impérios mundiais aparecendo em Daniel 7. Depois deles você tem a ascensão de um poder apóstata, que nós vimos ali pelo historicismo ser a igreja medieval, né, a igreja romana durante esse período. E após ele você tem, segundo Daniel 7, você tem um juízo acontecendo no céu, tá? Antes mesmo do estabelecimento do reino de Deus físico, né? A gente explorou tudo isso no último estudo, tá? No estudo de hoje, a gente vai ampliar algumas coisas, tá? Algumas coisas de Daniel 7. E vocês vão entender o porquê que a gente amplia em Daniel 8, tá? Eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês. Isso vai fazer mais sentido quando a gente tiver terminado o estudo de hoje, tá bom? Então vamos lá. No verso 1 e no verso 2 do capítulo 8, você lê assim: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Bom, mais uma vez, Daniel, ele está estabelecendo um paralelo com a visão que a gente viu na aula passada, tá? Quando Daniel fala, por exemplo, aqui, ó, visão depois daquela que eu tiver a princípio. De que visão que ele está falando? Ele está falando da visão do capítulo anterior, da visão de Daniel 7. Como que a gente sabe disso? Porque se passaram 2 anos do capítulo 7 para o capítulo 8. No capítulo 7, a visão ela acontece no primeiro ano de Belsazar. Essa visão do capítulo 8, que a gente vai estudar hoje, ela acontece no ano terceiro do reinado de Belsazar, tá? Então, veja, Daniel, ele tocou ali a sua vida durante 2 anos com algumas dúvidas, né? A respeito da visão que ele tinha tido no começo do reinado de Belsazar, tá? Contextualizando para vocês, Daniel, ele se achou em visão, ou seja, o texto diz assim: quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã. Ou seja, ele estava tendo uma visão, e nessa visão, ele deduziu que ele estava na cidade de Suzã, na visão, tá? Significa que o corpo físico de Daniel estava em Suzã na hora? Não.
A visão é uma coisa que arrebata a mente da pessoa, tá? E no momento, Daniel pareceu a ele estar ele na cidade de Suzã. Ele deduziu isso. Suzã, ela era a cidade capital dessa região que nós chamamos de região de Elão. Elão tinha sido um reino na antiguidade, mas nessa época de Daniel, Elão não era um reino autônomo, não era um reino independente. Elão era só uma região, tá? Você tem ali a cidade de Babilônia, que era onde Daniel estava, e Suzã, gente, essa região de Elão que cercava Suzã, pertencia na época ao reino da Pérsia, tá? Lembra que eu tinha comentado com vocês que no ano 550, mais ou menos, tinha acontecido uma união étnica entre os reinos da Média e o reino da Pérsia, e aí, mais para frente, eles se tornam o Império Medo-Persa? Então, Suzã, ela foi uma das capitais do Império Medo-Persa, tá? O Império Medo-Persa, ele não era, por exemplo, que nem o Brasil, que tem uma capital. A capital do Brasil é Brasília, mas na antiguidade você tinha impérios que às vezes tinham mais de uma capital. O Império Medo-Persa era um império assim. Ele tinha pelo menos três capitais, que eu estou lembrando aqui. Quatro, na verdade, se você for considerar. Por exemplo, você tinha Persépolis, que era uma cidade mais ao sul. Você tinha Suzã, que era uma espécie de capital financeira. Era uma cidade muito rica, tá? Era onde estava o tesouro real. E você tinha Ecbatana, que era uma cidade mais ao norte, que era uma espécie de capital judiciária, coisa assim, sabe? Se a gente tivesse que trazer para os termos atuais. E você tinha a própria cidade de Babilônia, tá? Que foi onde os reis persas passaram a morar com mais frequência, tá? Então Daniel estava na visão nessa cidade, tá? O que eu tinha falado para vocês no começo desse estudo aqui? Eu falei que Daniel 8 vai ampliar Daniel 7. Eu acho que alguns de vocês se lembram dessa ilustração que eu mostrei no começo do curso. O livro de Daniel, as profecias dele trabalham nessa forma. Eles trabalham na base da repetição, tá? Ele trabalha baseado na ideia de que você repetindo o mesmo conteúdo, só que aumentando os detalhes. É aquela analogia que eu tinha comentado com vocês também da de uma reta assim, espiralada, sabe? Como se fosse um redemoinho, que ele vai rodando assim, mas a cada vez que ele roda mais maior, percebe? O formato é o mesmo, é um círculo, é um redemoinho, mas ele vai aumentando, sabe? Da mesma forma em Daniel, você tem isso. Por exemplo, Daniel 2 é como se fosse um esqueleto mesmo. Vocês lembram lá, Daniel 2? Como que ele explica os impérios mundiais na estátua? Ah, tu, ó rei, Nabucodonosor, és a cabeça de ouro, né? O império neobabilônico. Aí depois ele fala, depois vai vir um reino de prata, depois vem outro de bronze, depois vem outro de ferro, é simples assim. Muito superficial Daniel 2, tá? Mas em Daniel 7, por exemplo, ele amplia Daniel 2. Em Daniel 7, você descobre que, por exemplo, o segundo reino, que era o peito e os braços de prata em Daniel 2, você descobre que ele não era só um reino. Esse reino conquistou três reinos. Tá? Lembra as três costelas do urso? Esse é um detalhe a mais, que aparece em Daniel 7, ele não está em Daniel 2. Tá? Outra coisa, em Daniel 7, ele amplia Daniel 2 em qual outro sentido? O terceiro reino. O terceiro reino que a gente identifica com a Grécia, certo? Lá em Daniel 2, é o quadril de bronze. Pronto, só isso. Mas em Daniel 7, você descobre que este reino, que vem depois dos Medos e dos Persas, que é o reino da Grécia, você descobre que ele foi fragmentado em quatro, porque o leopardo tinha quatro cabeças. E ele tinha quatro asas, então a conquista foi muito rápida também. Eu estou me fazendo claro aqui? Então, ele vai ampliando o cenário das próprias profecias do livro. Tá? Daniel, ele trabalha com um esquema de repetição, gente. É importante você entender isso, tá? Por que é importante entender isso, Samuel? Bom, porque se você não entende isso daqui, você adquire interpretações erradas das profecias desse livro, tá? E eu vou dar alguns exemplos para vocês daqui para frente.
tá? Outro exemplo de ampliação, de Daniel 2 para Daniel 7. Hum, vamos lá, Daniel 2, por exemplo, as pernas de ferro. As pernas de ferro, que era o quarto reino, que é o Império Romano. Elas são descritas como um reino forte, de ferro. Pronto. Mas em Daniel 2, em Daniel 7, perdão, é o quarto animal. E o quarto animal, ele tem uma descrição, ele é terrível, ele é espantoso, ele tinha dentes de ferro, ele pisoteava os reinos, ele... Ah, e dele surgem 10 outros reinos depois, que foram os 10 reinos bárbaros. A gente tem essa dimensão da fragmentação depois do Império Romano em Daniel 2, mais ou menos ali nos pés, mais ou menos. Mas Daniel 7, ele vem com detalhes, você percebe? A mesma coisa a gente vai ver hoje, tá, gente? Quase a mesma coisa. E vocês vão entender o porquê é quase a mesma coisa. A gente vai fugir um pouco desse espectro hoje, tá? Mas a maior parte das coisas que a gente vai falar, a gente já falou, tá? Só que a gente vai tratar de mais detalhes, tá bom? Então perceba, Daniel 2 é como se fosse um esqueleto. Em Daniel 7, esse esqueleto ele começa a ganhar nervos, tá? Em Daniel 8, que é o que a gente vai falar hoje, ele ganha, sei lá, ele ganha artérias, veias, né, como na ilustração. E em Daniel 11, quando chega lá em Daniel 11, você vai ver que é quase um ser humano completo já, ele ganha músculos, tudo. Você já entende mais ou menos o que iria acontecer nos anos seguintes à época de Daniel, tá? Então, é aquilo, profecia, ele é trabalhado isso em Daniel, profecia é uma verdade que se amplia, sabe? Tá bom? Como a gente já viu, né, o historicismo, a interpretação historicista é isso aqui, tá? E eu mostrei isso para vocês no último estudo. A cabeça de ouro da estátua corresponde ao leão, de Daniel 7. O peito e os braços de prata de Daniel 2 correspondem ao urso de Daniel 7. O quadril de bronze de Daniel 2 corresponde ao leopardo de Daniel 7. As pernas de ferro de Daniel 2 correspondem ao animal terrível e espantoso de Daniel 7. E os pés de ferro e barro de Daniel 2 correspondem à época do chifre pequeno de Daniel 7, tá? Império Babilônico, Medo-Persa, Grécia, Roma, Europa dividida e ali coincidindo na época do papado medieval, tá? O que a gente vai ver hoje aqui em Daniel 8? Bom, o que seria o Império Babilônico neste capítulo hoje? Não tem Império Babilônico. Como assim, Samuel? Mas não é uma coisa que amplia a profecia? Por que não há uma repetição do Império Neobabilônico aqui? Por duas coisas, dois motivos. O Império Neobabilônico da época dessa visão, ele já era um império decadente, tá? Tava na cara que o Império Babilônico ele não ia se sustentar por muito tempo ainda. Você tinha se avizinhando a ele um império visivelmente maior já era maior, que era o Império Medo-Persa. Ele ocupava mais porção de terra do que o Império Babilônico nessa época, tá? Então, esse é um primeiro motivo para a Babilônia não aparecer nesse capítulo, porque ela já estava decadente. Não faria sentido você, enfim, né? Então, Deus ele pula o Império Neobabilônico nessa profecia aqui, tá? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que qual seria o segundo motivo? Puxa vida, eu esqueci. Eu acho que eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Qualquer coisa eu lembro, tá? Mas tem um segundo motivo. Eu realmente me esqueci, tá? Então, ó, o que seria o Império Medo-Persa nesse capítulo? É o carneiro com 2 chifres, tá? A gente vai ver isso em mais detalhes, tá? O Império Grego vai ser o bode com um grande chifre na testa, tá bom? O Império Romano vai ser um chifre pequeno, que cresce horizontalmente. E a Europa dividida e a época do papado, mais especificamente, o papado significaria um chifre que cresce até o céu, tá? Isso no capítulo 8, tá? A gente vai ver isso em maiores detalhes, tá bom? Ah, e outra coisa, lembrei, segundo motivo para a Babilônia não aparecer nesse capítulo é o seguinte, o enfoque desse capítulo, gente, lembre-se, esse capítulo ele é escrito em hebraico,
A gente saiu da porção em aramaico, que até o capítulo 7, tá? Então, a partir de hoje, do estudo de hoje, até o final do livro, é hebraico, tá? É a porção do livro escrita em hebraica. E o que que isso tem a ver com a Babilônia, Samuel? Tem a ver porque vocês vão perceber, eu vou explicar isso mais para frente, que o enfoque dessa visão aqui não é, o principal objetivo dela não é falar a história mundial. Esse não é o principal objetivo dessa visão do capítulo 8. O objetivo dessa visão de Daniel 8 diz respeito ao povo de Deus em si, tá? Até pela lógica dos animais, né? Por exemplo, os animais aí de Daniel 7, aí na sua coluna que você pode ver, os animais de Daniel 7 são animais considerados impuros pelos judeus, tá? Daniel 8 não, são animais limpos, tá? E a gente vai explicar o porquê disso, tá? Mais para frente, tá bom? Então é por isso que Babilônia nem aparece nesse capítulo. A sequência é essa: o carneiro é a Medo-Pérsia, o bode é a Grécia, um chifre pequeno que começa a crescer, o Império Romano, e o chifre pequeno em um estado avançado de crescimento é a Igreja Romana, tá? A gente vai dissertar um por um desses pontos, tá? Olhem aí comigo o verso 3 ao verso 4. Aí está dizendo o seguinte: é, então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio Ulai, né, estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Ah, detalhe, gente, lembre-se, Daniel estava em Suzã, certo? Suzã já era uma das capitais do Império Medo-Persa, tá? Isso já nos diz muito sobre qual é o ponto de partida dessa visão. É um terceiro motivo para a Babilônia não aparecer aqui. Na visão, Daniel, ele, ele pareceu para ele estar ali na cidade de Suzã. E Suzã era uma cidade medo-persa, tá? E ele estava às margens do rio Ulai, que era um rio da região. E aí ele vê o quê? Ele vê um carneiro. Que carneiro era esse? Era aquele império que estava crescendo ali, o Império Medo-Persa, tá? Um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Opa, lembra aquilo que eu falei para vocês? Profecia é uma verdade que se amplia? Olha só, se ampliando aqui. A gente viu isso aqui parecido no capítulo anterior. Vocês lembram? A gente viu o urso, que corresponde ao Império Medo-Persa, só que o urso ele era manco, né? Ele era, ele se levantava de um dos seus lados, né? Ele andava desajeitado. E por que o urso andava desajeitado em Daniel 7? Porque isso mostrava a desigualdade de poder entre os medos e os persas, tá? Então, veja, é isso que aparece em Daniel 7. Mas aqui em Daniel 8, você tem um aumento dos detalhes. Ele diz que dos chifres do carneiro, que eram 2, medos e persas, um era mais alto do que o outro. Ok, a gente viu isso em Daniel 7. O urso se levantava de um dos lados. Mas olha só esse detalhe. O mais alto subiu por último. Percebe como a profecia ela vai se auto-ampliando? Então a gente aprendeu mais um detalhe aqui hoje, que a hegemonia persa, que era o lado mais forte, era esse chifre mais alto, ele sobe por último. No princípio, os medos eles eram hegemônicos, mas depois a dinastia persa ela ganhou espaço e ela se tornou muito mais forte do que os medos em si, tá? Então é só um panorama do que a gente já viu, mas estamos acrescentando mais coisas, tá? Eu vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Bom, aqui ele está narrando o Império Medo-Persa, tá? E quem é que fala isso? O próprio anjo que explica a visão mais adiante, que é o anjo Gabriel. E Gabriel ele explica para Daniel o seguinte, no verso 20 lá: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, tá? É um quinto motivo para Babilônia não ser o ponto inicial. Olha só o tanto de motivos que nós já temos, tá? É um quinto ou quarto motivo, não sei. É um outro motivo. O próprio anjo ele já explica. Ele fala, não, o ponto de partida aqui nesse capítulo é o reino da Média e o reino da Pérsia, tá?
E olha só, as direções que ele fala que o carneiro estava dando hum, marradas para o norte, para o ocidente e para o sul. E foram justamente as direções para onde o carneiro cresceu, para onde o Império Medo-Persa cresceu. Ele subiu para o norte, nessas extremidades aqui, ó, do Cáucaso e da Bactriana, né, na época, que hoje são vários países, o Quirguistão, o Cazaquistão, Turcomenistão, enfim. A Pérsia era mais ou menos isso daqui, tá? E para o Ocidente, ele conquistou essa região aqui, tá? O reino da Lídia, uma das costelas do urso, que o urso carregava, né, nos dentes, no capítulo anterior. E para o sul, essa região aqui, ó, do Egito, tá? Então, são as direções para onde o Império Medo-Persa cresceu, tá? Então, isso está claro, historicamente falando, certo? Vamos continuar. Veja, então, o Império Medo-Persa a gente já conversou, a gente já falou bastante nos últimos vídeos, tá? Aí no verso 5 acontece uma coisa, ó, estando eu observando, eis que um bode vinha do Ocidente. O Ocidente era uma das regiões para onde o Império Medo-Persa tinha se expandido, tá? Um bode que vinha do Ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Esse bode ele tinha um chifre notável entre os olhos. Bom, quem seria esse bode? O anjo Gabriel responde também. No verso 20 ele diz: o bode peludo ele é o rei da Grécia. Uma outra tradução é o reino da Grécia, tá? O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, tá? Quem foi o primeiro grande rei, assim, dos gregos, né, da Macedônia, desse império? É Alexandre o Grande, nós estamos falando dele, tá? E veja, então, veja, tudo isso aqui a gente já viu mais ou menos nos últimos estudos, tá? Então é por isso que eu estou passando bem por alto já, isso daqui. Isso aqui já é conhecido. Mas olha só alguns detalhes. O verso 6 diz: dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, que era o Império Medo-Persa, certo? O qual eu tinha visto diante do rio. E correu contra ele. Ele correu contra ele. Veja, é aquilo do verso anterior. Ele vem do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Um ser que está vindo do ocidente sem tocar o chão, ele está vindo numa velocidade louca. Tá? E foi exatamente isso que aconteceu. A expansão de Alexandre do Império, ela foi muito rápida. Tá? Eu comentei isso com vocês nos últimos estudos. Alexandre, em 11 anos, ele derrubou o Império Medo-Persa. 11 anos, gente. Aí alguns podem pensar, nossa, mas 11 anos é 11 anos. Não, gente, na antiguidade, 11 anos eram 11 anos, foi muito rápido. Tá? O Império Medo-Persa, ele conquistou toda essa porção de terra ao longo de 4 gerações, 5 talvez, de reis persas. Alexandre conquistou todo esse espaço sozinho. Ele veio do Ocidente, né? Assim como a visão disse, ele veio ali da região da Grécia. Ele foi com tudo em direção aos persas, vencendo batalha após batalha, batalha de Crânico, a batalha disso, a batalha de Galgamela, enfim. Eu vi-o chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu. Né? Os gregos tinham um grande ressentimento dos persas, porque os persas tinham atacado os gregos continuamente, né? Nos séculos anteriores. E Alexandre e a sua geração, eles meio que vingam isso. É uma espécie de vingança da Grécia. A Grécia, ela derruba um império que ameaçou a sua existência por muitos anos. Tá? Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Não houve mesmo. Não houve mesmo. O Império Medo-Persa, ele colapsou completamente. Alexandre, ele chegou na porta do Império Persa, chutou ela e a estrutura podre caiu. Foi isso que aconteceu. Foi muito rápido, tá? E aí ele herdou toda essa porção de terra, tá? Essa porção que antes havia sido Medo-Persa. Então, veja, Alexandre, de acordo com a profecia bíblica no capítulo 8, ele é claramente esse chifre grande que tinha nesse bode. Tá? O bode representando ali a monarquia da Grécia, certo?
E esse chifre seria o primeiro rei. E o primeiro grande rei, né? Tudo bem que antes de Alexandre você teve Filipe II, o pai dele, mas em termos de conquista, quem foi o carro-chefe foi Alexandre o Grande. Essa profecia é claramente sobre Alexandre o Grande, tá? Tá certo? Então nós temos esse detalhe, tá? Se você ler aí, por exemplo, no verso 8 na sua Bíblia, você vai ler assim: o bode ele se engrandeceu sobremaneira. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, né? A gente viu que Alexandre era uma pessoa extremamente excêntrica, né? Ele era um indivíduo muito orgulhoso, né? Até certo ponto, com razão. Os feitos que ele tinha feito, ninguém tinha feito até então, na época, certo? E ele se engrandeceu por causa disso, o reino da Grécia, esse bode. E na sua força, né, no seu auge, o que aconteceu? Quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Veja, e foi o que aconteceu, tá? Eu comentei com vocês nos últimos estudos, vou reforçar mais uma vez, bem por cima, tá? Alexandre o Grande, logo depois de terminar de conquistar o Império Persa, ele volta para a Babilônia, vindo lá do Extremo Oriente, que ele estava na Índia na época, e ele não ficou muito tempo, sabe, desfrutando da sua conquista. Ele foi acometido de uma doença. Por algum tempo as pessoas cogitaram que ele tinha sido envenenado, mas tem historiadores antigos que discordam disso, porque o corpo ele não apresentou uma putrefação característica de alguém que é envenenado, enfim, por uma série de razões. Então tudo leva a crer que Alexandre ele morreu de uma doença. Morreu, de repente, de cirrose, ele tinha problemas com bebida, alguma coisa assim, morreu de febre tifoide também, tem essa teoria. Mas o fato é que Alexandre morre no auge do seu poder, muito jovem, ele tinha 33 anos, se eu não me engano, quando ele morre. E na flor da idade ele não tinha um filho adulto à altura, sabe? O filho que ele tinha estava na barriga da mãe ainda. E ele deixa esse império sem herdeiros. E o que acontece depois é que os seus generais eles começam a se matar aos poucos, né? O império se fragmenta completamente. E no curto prazo, né, houve 4 grandes divisões, né? A gente já comentou, o reino da Macedônia, o reino da Trácia, a Macedônia com Cassandro, a Trácia com Lisímaco, o Egito com Ptolomeu, e a maior parte do império virou o Império Seleucida, né, sob o general Seleuco, tá? E então veja, fiel à profecia, foi isso que aconteceu. O grande chifre desse bode se quebra e no lugar dele crescem 4 chifres. Lembrando vocês que a gente comentou também no último estudo que o número 4 em Daniel não quer dizer, nem sempre é literal, tá? O número 4 em Daniel, às vezes, ele está simplesmente tratando de universalidade, tá? tá? Está tratando em termos mundiais, certo? Então, uma outra interpretação possível seria o grande chifre se quebrou e o império se repartiu para o mundo inteiro, né? Toda a porção se repartiu, tá? Então, veja, só que aí o que acontece? A partir do verso 9, o caldo começa a engrossar nessa profecia, tá? Porque no verso 9 você tem isso aqui. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E o exército lhe foi entregue, com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade. E o que fez, prosperou. Tá? Esse daqui é um dos textos mais famosos, né, das profecias de Daniel. Agora, o que seria esse chifre? Tá? A gente precisa agora fragmentar a discussão. Veja, aquilo que eu tinha comentado com vocês. Essa é a tabela do historicismo.
tá? Eu acho que sobre isso ninguém tem nenhuma dúvida, tá? A gente já comentou isso, e para mim isso aqui está coerente, certo? Mas como eu falei para vocês no começo desse curso, existem outras escolas de interpretação profética, tá? Uma delas que a gente tem falado bastante, né, é o preterismo. E o preterismo, o que, que diz essa escola de interpretação profética? Ela diz o seguinte, que as profecias, a maior parte delas, elas já se cumpriram no passado, na época do próprio profeta em si, ou não muito distante disso. É isso que o preterismo acredita, né? Por isso o preterismo, né? Pretérito, passado, né? O cumprimento da profecia já está no passado, enfim. E como que... Ok, isso daqui é o historicismo, tá? Guardou bem isso aqui na mente? Percebe? Isso está claro, né? Agora veja, olha como o preterismo interpreta essas profecias. Nossa, mas que feijoada é essa? É o que parece. Você tem aqui uma bagunça. Isso aqui para mim é uma bagunça. O preterismo para mim ele não respeita a, a estrutura textual do livro de Daniel. Aquilo que a gente tem mostrado para vocês e vocês têm percebido que é coerente, né? Você percebe que Daniel é um livro que ele vai ampliando a profecia, sabe? E o preterismo ele não trabalha assim. Quem tem esse entendimento somos nós, historicistas, que acreditam que o cumprimento da profecia ele começa na época do profeta e ele vai se cumprindo ao longo da história até o fim dos tempos, que é o estabelecimento do reino de Deus. E a gente acredita particularmente que isso seja a volta de Jesus. Agora, o preterismo não. O preterismo ele não trabalha em cima dessa premissa de que as profecias de Daniel elas vão se repetindo, mas ampliando a ideia. Não. Olha só, por exemplo, na cabeça de ouro da estátua e o leão, no preterismo, ok. A gente acredita nisso daqui também. Mas o problema começa a partir do segundo reino, do segundo império. Por exemplo, o preterismo concorda que o peito e os braços de prata são o Império Medo-Persa, mas nem Daniel 7 ele me mete dois animais juntos. Porque no preterismo, o urso não é o Império Medo-Persa. O urso é o Império Medo. Historicamente, eu posso dizer para vocês, não dá para você dizer que houve um Império Medo. Você tinha o reino da Média, sabe? O reino da Média era um reino regional ali, sabe? Colocar um reino Medo assim, isso é forçar demais a barra, sabe? E aí ele equipara junto com o urso, o mesmo período, o leopardo. Porque no preterismo, o leopardo não é a Grécia. No preterismo, o leopardo é o Império Persa. Então ele separa os medos e os persas em dois animais em Daniel 7. E isso não tem nexo. Eu mostrei isso para vocês no último capítulo. Por que não tem nexo, Samuel? Porque a divisão em Daniel 7 já está clara. Onde que está essa divisão? No próprio urso. O urso é manco. Um dos lados é mais forte do que o outro. No urso em si já está representada essa divisão étnica. Você não precisa de um segundo animal. O segundo animal é outro reino. Tá? No caso, o terceiro animal, né? O leopardo. Tá bom? E aí o carneiro, Império Medo-Persa, no preterismo. Mas os problemas continuam. Se você erra o segundo, o resto está errado praticamente. Olha só, o quadril de bronze, reino da Grécia, domínio grego, né, macedônico, enfim. Em Daniel 7, esse aí já é o quarto animal. Eles não acreditam, por exemplo, que o quarto animal seja o Império Romano. Eles não acreditam que o Império Romano aparece em Daniel 7. Esse quarto animal seria o Império de Alexandre. Agora, eu tenho sérios problemas em identificar isso com o Império de Alexandre. E 10 reinos foram esses que apareceram depois do Império de Alexandre? Me ajuda, porque eu não consigo identificar eles historicamente, não. Isso nunca aconteceu, tá? E, bom, aí as pernas de ferro. Em Daniel 7, não aparece isso, tá?
Os pés também não. O que aparece lá em Daniel 7? Você tem o chifre pequeno aqui, ó. Na verdade, o chifre pequeno de Daniel 7, olha só, olha a bagunça. Até eu tô confuso aqui, ó. O chifre pequeno de Daniel 7, dessa coluna, ele tá mais ou menos aqui. E esse chifre de Daniel 8, que é o que a gente vai falar hoje, esses dois chifres, o de Daniel 8 e o de Daniel 7, representariam um homem chamado Antíoco Epifânio. Isso no preterismo. E onde que o preterismo ele é hegemônico? O historicismo a gente sabe, o historicismo atualmente, e eu preciso ser sincero, né? Atualmente a maior parte dos cristãos não são historicistas. A maior parte dos cristãos são ou preteristas ou futuristas, tá? O idealismo ele não tem tanta força assim, é mais presente nas igrejas carismáticas. O historicismo ele é presente, ele é hegemônico onde? Entre, por exemplo, os adventistas do sétimo dia. Depois de um negócio que teve lá no século XIX, e a gente talvez dê alguma palhinha sobre isso no próximo estudo, o historicismo ele cai no conceito de muitos cristãos, tá? Muito embora para mim isso não faça sentido. Para mim o historicismo é o método que mais faz sentido, tá? Agora, o preterismo, onde é que ele é hegemônico? Ele é hegemônico no catolicismo, tá? E a Igreja Católica, assim, gente, a gente precisa trabalhar com fatos, tá? A Igreja Católica é a maior igreja cristã do mundo, tá? Quando você fala em cristianismo, o que vem à mente? Catolicismo, tá? Certo? E veja, mais de 1 bilhão de pessoas no planeta Terra são católicas, tá? Então, o preterismo, ele tem uma influência muito grande, tá? Só no catolicismo, você percebe? No entanto, é isso aqui que eles acreditam. E quem seria esse sujeito que seria esse chifre pequeno de Daniel 8 no preterismo? Antíoco IV Epifânio, né? Então, gente, eu vou contar de forma muito resumida para vocês, tá? Antíoco Epifânio, ele foi um dos reis do Império Seleucida, tá? Aquele império, esse daqui, esse império amarelo aqui, tá? Essa parte amarela do império de Alexandre, que foi fragmentada, ficou com o general Seleuco. E aí Seleuco criou a própria dinastia, né? Os descendentes de Seleuco são os Seleucidas, tá? E Antíoco Epifânio, ele era um rei Seleucida. Ele veio algumas gerações depois. Por que Antíoco Epifânio é dito por essa escola de interpretação profética como sendo esse chifre pequeno? Porque Antíoco Epifânio, gente, ele liderou um movimento de helenização da Judéia, tá? O que seria helenização? Helenização é você tentar tornar grega, impor a cultura grega e a religião grega sobre os judeus, tá? E ele realmente foi muito duro com os judeus por causa disso. Ele profanou o templo de Jerusalém. Ele colocou uma estátua de Zeus lá no lugar santíssimo. Você acredita? Você acredita num negócio desse? Ele, isso aí foi a morte para os judeus, sabe? Colocar uma estátua, em primeiro lugar, uma estátua, tá? Porque judeus não costumam fazer imagens, né? Eles colocaram uma estátua de um deus pagão no lugar santíssimo do templo de Jerusalém. Antíoco Epifânio, ele também ofereceu no altar de sacrifício do templo porcos como sacrifícios. E os judeus, eles não comem carne de porco. Porco para os judeus, ele é um animal impuro, tá? É um animal imundo. Isso foi, assim, um insulto. Isso foi a profanação do templo que Antíoco Epifânio fez, tá? E ele proibiu a observância do sábado, ele proibiu a obediência à Torá, o ensino da Torá, coisas desse tipo. Então, por conta dessas coisas que ele fez, e de fato ele fez isso, o preterismo ele prefere, ele enxerga em Antíoco Epifânio o cumprimento desse chifre pequeno. O preterismo, tá? Olha só, outro texto que fala disso. Os versos 23 ao 25, eles dão mais detalhes desse chifre pequeno. Eles falam assim:
Levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas, né? Catadura tem a ver com religião, tá? Especialista em intrigas, grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprover, destruirá os poderosos e o povo santo, por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Bom, e aí o pessoal diz que é Antíoco Epifânio. Mas é aí que tá. Nós, historicistas, temos. E, assim, fazer uma reflexão para vocês. Para algumas pessoas, né, que estão, inclusive, aqui assistindo, para alguns de vocês, de repente, até faça sentido, né? Alguns podem estar até se perguntando, poxa vida, mas ele realmente fez isso. Poxa vida, mas o Antíoco Epifânio, ele parece realmente se encaixar nessa, Samuel, nessa profecia aí. Parece, né? O problema é que quando você submete essa história de Antíoco Epifânio com os detalhes da profecia, você percebe que ele não passa no teste. Por que, Samuel? Ele não, uma coisa ou duas não se encaixam? Não, ele não se encaixa em quase nada nessa profecia. Como não? Mas parece que se encaixa. Vocês vão entender o porquê. Vamos lá, vamos entender o seguinte. No preterismo, o chifre pequeno de Daniel 7, do capítulo passado, aquele chifre que tinha olhos, tinha boca, e o chifre pequeno desse capítulo aqui que a gente está vendo hoje, eles são Antíoco Epifânio, tá? Por que em Daniel 7? Por que em Daniel 7 não pode ser Antíoco Epifânio? Eu vou mostrar para vocês. Veja, primeiro ponto. Antíoco, ele não surge depois de 10 reis Seleucidas, como sugere a interpretação do quarto animal, tá? Quando você olha lá em Daniel 7, no verso 7, no verso 8, você percebe que o quarto animal no preterismo é o Império Grego. No preterismo. E os 10 chifres desse quarto animal seriam 10 reis Seleucidas, tá? 10 reis que viriam ali da hegemonia grega, tá? Qual que é o problema? Em Daniel 7, o chifre pequeno, ele é o 11º chifre. Ele é um chifre que surge depois desses 10. E quando ele surge, ele abate 3 daqueles chifres, né? Enfim, a gente conversou sobre isso domingo passado. Qual que é o problema? Historicamente falando, gente, Antíoco Epifânio, ele não veio depois de 10 reis Seleucidas, ele não foi o 11º. Antíoco Epifânio foi o 8º rei da dinastia Seleucida. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Antíoco, ele não derrubou 3 reis na sua ascensão. Aí alguns preteristas vão falar, mas ele assassinou alguns candidatos ao trono. Isso mesmo! Candidatos ao trono, não reis. Tá? E esse é um problema. É um problema, porque a profecia bíblica, gente, a profecia bíblica ela é precisa. Se o cumprimento não é preciso, a consequência inevitável é de que Deus é um farsante. De que Deus é mentiroso. Deus está enrolando as pessoas. Essa é a consequência de você aceitar que, não, mas tudo bem, ele não se encaixar em um ou dois, ou um ponto ou dois, tudo bem. Não tá tudo bem. Ele tem que se encaixar em tudo. Tá bom? Biblicamente falando, é isso. Se não for perfeito o encaixe, você tem um problema teológico, tá? Você pode até questionar Deus se ele não se encaixa aqui, tá? E ele não se encaixa nesse ponto. Ele não abateu, gente. Historicamente falando, eu sou historiador, tá? A gente detesta dar carteirinha, né? Da carteirada, mas tem hora que tem que dar. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu, gente. Antíoco Epifânio não derrubou 3 reis para assumir o reinado. Isso nunca aconteceu. Tá? E é uma especificação de Daniel 7. E ele não se encaixa nisso. Outra coisa, por que não pode ser ele em Daniel 7? Ele não era mais robusto do que os outros. O chifre pequeno de Daniel 7, ele era mais robusto, ele era mais forte, assim, sabe? Cheio. O verso 20 fala isso. Daniel 7, 20. E quando você olha
E quando você estuda a vida de Antíoco Epifânio, você percebe que Antíoco Epifânio foi um rei extremamente medíocre. E eu estou falando isso não como historicista, gente, eu estou falando isso como um historiador, tá? Não está falando aquele que acredita na escola de interpretação profética historicista. Não está falando esse indivíduo aqui. Está falando, sabe? Isso não aconteceu. Tá? Antíoco Epifânio, ele não foi nem o rei mais forte da dinastia Seleucida. Se a gente tivesse que escolher alguém para ser um candidato dos Seleucidas a ser esse chifre, um candidato melhor seria o pai de Antíoco, Antíoco III. Antíoco III, o pai de Antíoco IV, Epifânio, Antíoco III, sim, ele foi Antíoco o Grande. Ele expandiu o Império Seleucida a sua maior extensão. Ele conquistou outros reinos e tal. Agora, o seu filho, Antíoco IV Epifânio, o reinado dele foi quase uma piada, sabe? Ele não fez grandes campanhas, né? Enfim, eu vou falar isso daqui a pouco. Outra coisa, ele perseguiu os judeus, ele perseguiu o povo que adorava o Deus verdadeiro? Perseguiu, é verdade, mas a perseguição dele não durou 3 anos e meio, ou 3 tempos e meio, como está lá em Daniel 7, tá? Não durou isso, não chegou a 3 anos e meio. O livro de Macabeus, ele comenta o número de dias específico, mas não chega a 1260, que é o número de dias que corresponde a 3 anos e meio, tá? Ele não bate. A conta não fecha, gente, não fecha. É importante você ter isso em mente. Aí, claro, né, em Daniel 7, gente, o reino que vem depois dos Seleucidas foi o Império Romano. Não foi o reino eterno de Deus com os santos. Você percebe? Você tem um problema aqui. Porque depois de Antíoco Epifânio, qual que seria a linha de raciocínio? Bom, depois do chifre pequeno, que seria Antíoco Epifânio, o que tem que acontecer? Tem que vir o reino de Deus. O reino de Deus com os santos, sabe? E os santos herdarem o reino de Deus na terra. Isso acontece depois de Antíoco Epifânio? Não. Você tem o Império Romano. Os santos não passaram a reinar, sabe, com Deus. Isso não aconteceu, tá? Então não pode ser Antíoco Epifânio e Daniel 7 por esses motivos. E em Daniel 8, que é o estudo de hoje, por que não pode ser Antíoco Epifânio esse chifre aqui nesse capítulo? Primeiro ponto, Antíoco, ele não se tornou muito forte. O verso 9 fala, ele se tornou muito forte. E Antíoco Epifânio não se tornou muito forte. Aliás, eu comentei com vocês, foi um rei medíocre, em termos militares, políticos até. E assim, foi durante o reinado de Antíoco Epifânio que o Império Seleucida ele começou a entrar em declínio. Foi durante o reinado dele, gente. Então ele não entra nessa alcunha de forte. Por exemplo, teve uma vez que o Antíoco, e isso é sério, teve um momento lá do seu reinado que ele começou uma guerra em direção ao Egito. E ele marchou em direção ao sul para avançar sobre o Egito. O que aconteceu nesse trajeto? Ele foi interceptado no caminho por um senador romano que estava passeando ali na região. Ele estava passeando ali na região com seu séquito, né, sua comitiva pequena. Um senador romano. Ele não era nem cônsul de Roma. Era um senador. E no Senado você tinha uns 600 senadores. Era um senador. E esse senador romano, ele vinha trazendo uma mensagem do cônsul romano. E aí o senador romano, ele parou Antíoco Epifânio na estrada e ele falou o seguinte, olha, Roma não está consentindo que você invada o Egito. Por favor, retire suas tropas e volte de meia volta. Antíoco Epifânio, ele olhou assim, falou, tá bom, deixa eu conversar com os meus oficiais ali e aí eu trago uma resposta. Pensa que o senador romano deixou? Não deixou. O senador romano, gente, isso é história, tá? O senador romano, ele pegou uma vara de madeira e onde estava Antíoco Epifânio, ele desenhou um círculo em volta dos pés dele, assim, no chão, com a vara de madeira.
E aí, quando ele terminou de desenhar o círculo, ele falou, não, você só sai desse círculo aqui com uma resposta, sim ou não. Você vai invadir o Egito ou não vai? E aí, nesse gesto, ele teve que dar uma resposta. Ele falou, não, tudo bem, eu não vou invadir. E aí, por isso, assim, isso foi uma humilhação do Império Seleucida feita por um senador romano. Você percebe claramente que nessa época quem mandava no pedaço não era mais os reinos helenísticos. Quem mandava nessa época já era um poder que estava em ascensão no Ocidente, que era o poder de Roma, tá? Então, e foi durante o reinado de Antíoco Epifânio que isso aconteceu. Um franco declínio, ele não se encaixa. Por exemplo, sua tentativa de derrubar a verdade foi frustrada. O chifre pequeno, nesse texto, ele derruba a verdade e o que fez, ele prospera. Isso não aconteceu. Antíoco Epifânio, de fato, ele profanou o templo de Jerusalém. De fato, ele proibiu a observância do sábado. De fato, Antíoco Epifânio proibiu o ensinamento da Torá. Ok, tudo isso é verdade. Mas o que ele fez não prosperou. Pelo contrário, a tentativa de Antíoco Epifânio de fazer isso com os judeus despertou mais raiva ainda nos judeus e uniu a nação contra esse tipo de imposição pagã. E é depois dessa imposição que você tem a Guerra de Independência. A Guerra de Independência contra os Seleucidas, que foi a Guerra dos Macabeus, que você tem ali os livros apócrifos, tá? Então, longe de prosperar, não. Foi um tiro que saiu pela culatra. Ele tentou fazer uma coisa e, na verdade, ele fortaleceu ainda mais a fé do povo judeu no Deus, no Deus Adonai, né? Tá bom? O chifre pequeno, ele é um poder que existe até o tempo do fim, gente. Ele é até o tempo do fim. E o tempo do fim, Daniel, ele é um tempo depois de 1798. A gente conversou isso no último estudo. Antíoco Epifânio viveu no século II antes de Cristo. Cristo não tinha nem nascido. Então, como pode ter sido esse chifre pequeno Antíoco Epifânio? Não tem nexo, tá? E outra coisa, né? Se nada disso te convenceu, fique com Jesus Cristo. Em Mateus 24, verso 15, Jesus, ele considerava a abominação desoladora, que é um termo que aparece relacionado ao chifre pequeno, ele considerava esse poder como sendo ainda futuro em relação aos seus próprios dias. E Jesus vive 2 séculos depois de Antíoco Epifânio. Ou seja, Jesus, na época em que ele vive, ele fala, não, a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel lá, e ele fala nesses termos, você pode abrir na sua Bíblia aí, Mateus 24, 15. Jesus fala, olha, esse poder ainda está no futuro. Ele ainda vai vir. E Antíoco Epifânio, na época que Jesus falou isso, ele já estava morto há 2 séculos. Tá? Você percebe o problema? O preterismo, ele usa espantalhos. Essa é a impressão que eu tenho. Ele usa um espantalho, que chega a ser cômico até, do Antíoco Epifânio, para falar, olha, ele aqui é o cumprimento da profecia. Para desviar o foco do quê? Desviar o foco justamente do que seria esse chifre pequeno. Tá? Que a gente já viu no Daniel 7 e a gente vai ampliar agora. Tá? Ah, pessoal, e tem uma outra coisa. Olha só o texto aqui. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. E se eu te contar que essa tradução é problemática? E se eu te contar que essa tradução, que é a tradução que está na maior parte das Bíblias, está simplesmente errada? E se eu te contar isso? Qual que é a base bíblica que a gente tem para falar disso? Por exemplo, eu falei para vocês no começo do curso que a gente ia ver alguns textos em hebraico, tá? Para quem deu uma olhada lá no livro do Thomas Lambdin, que eu coloquei lá no Drive do nosso curso, você tem ali algumas noções gerais de hebraico, tá? De hebraico bíblico. E assim, esses daqui são os versos 8 e o verso 9 de Daniel 8, tá? Só que em hebraico, tá? Eu não vou ler o texto para facilitar para vocês, mas veja, você tem aqui, eu queria chamar a atenção de vocês para essas palavras que estão pintadas de colorido, tá? Primeira delas, no final do verso 8, ó, e detalhe, no hebraico você começa lendo aqui, tá?
Você lê daqui para cá. Não é que nem a gente que lê daqui para cá, tá bom? Então o texto começa aqui, aí ele vem aqui, ó. Aí depois vem aqui, ó. E aí começa o verso 9, entendeu? O verso 8, no final do verso 8, na sua Bíblia, você pode ver assim: quebrou-se-lhe o grande chifre. Onde que está esse quebrou-se o grande chifre nesse texto aqui? Aqui, ó. Aqui é a palavra chifre, em hebraico. Hakerem, ou chifre, tá? Ha é artigo definido, tá? O. O ou a, certo? Hakerem, ou chifre, tá? E aí que tá, pessoal. Chifre em hebraico é uma palavra feminina, tá? Como assim? Mas na nossa língua é masculino. A gente fala o chifre, não a chifre. Sim, de fato. No português, chifre é masculino. Mas em hebraico, a palavra chifre, kerem, é uma palavra feminina, tá? Qual que é a importância disso? Porque no hebraico, a importância disso é a seguinte, porque no hebraico, no hebraico, a palavra, o substantivo, ele tem que concordar em gênero com os adjetivos, né? Coisas assim, tá? E pelo gênero da palavra, você descobre às vezes do que o texto está falando. Você tem muito isso no hebraico, tá? Então aqui você tem o chifre, palavra feminina, tá? Onde que nós queremos chegar, Samuel? Aqui, ó, por exemplo. No finalzinho do verso 8, você vê aí na sua Bíblia, que é o grande chifre, em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para o quê? Os 4 ventos do céu. Aqui é ventos do céu, tá? Ó, essa palavra aqui que eu circulei é ventos. Rohot. E rohot, ele é plural, feminino. Em hebraico, palavras que terminam em ot é uma palavra plural feminina, tá? Então, por isso que a gente sabe que ventos aqui é uma palavra feminina também, tá? Mas vento no português é masculino. Esquece o português. Estamos falando do hebraico, tá? A língua em que esse texto foi escrita. E ventos em hebraico é feminino, tá? E Hashamayim. Hashamayim é masculino, tá? Por quê? Porque plural masculino em hebraico termina em im. Hashamayim, tá? E Hashamayim é céu, céus, tá? Então você tem aqui ventos, Ruhot Hashamayim, ventos do céu, tá? Isso tá claro até aqui, tá? Samuel, ainda não estou entendendo onde você quer chegar. Você vai entender agora. O verso 9, ele diz assim: de um dos chifres, não é? Na maior parte das Bíblias diz isso, de um dos chifres. Essa tradução está errada. Por quê? Olha só. Vamos ler o verso 9 aqui, ó. O min, ó. Isso daqui é u, isso daqui é min. O min, id, ha'ahat. Ha'ahat é uma. Ou seja, e de uma, opa, peraí, estamos chegando lá. O min ha'ahat mehen. Mehen é uma palavra masculina, deles, tá? Então, se você tivesse que traduzir literalmente, seria algo mais ou menos assim. E de uma deles. De uma deles? Isso, de uma deles, tá? E o que você tem aqui? Alguém já conseguiu enxergar isso daqui? Ó, eu vou mostrar para vocês. Você tem um paralelismo gramatical aqui. No hebraico você tem isso às vezes, tá? Expressões em paralelo dentro do texto. Gêneros em paralelo no texto. E quando você encontra esse paralelismo gramatical, você percebe claramente que nós estamos lidando com uma associação de termos. Alguns termos estão relacionados nesse texto, tá? E o que eu quero mostrar para vocês aqui? Ventos, rohot, está relacionado com rahat. E hashamayim, céus, está relacionado com mehen, que é deles.
Ou seja, de um deles, não está falando do Keren, do Keren, chifre. Chifre está lá atrás no texto. De um deles está falando de um do quê? Dos ventos do céu, tá? Então, essa tradução está errada. Essa ideia de que tem de um dos chifres, você tem surgindo um outro chifre de dentro do chifre. Aí, nessa tradução, parece mesmo que é Antíoco Epifânio. Porque um dos chifres era a divisão de Seleuco, certo? E aí você tem um outro chifre surgindo, que é um dos reis Seleucidas, que é Antíoco Epifânio. Ok, com essa tradução, realmente parece. Mas, de acordo com o que eu mostrei historicamente para vocês, não tem como ser Antíoco Epifânio, pelas razões que eu mostrei. Tá? E como se isso não bastasse, agora nós temos uma razão gramatical muito séria aqui para desacreditar completamente essa versão. O texto, esse texto está errado, de um dos chifres. Uma tradução melhor é essa aqui, de um deles. Aliás, de um deles é a tradução que tem na Bíblia de Jerusalém. Muito boa, a propósito. A Bíblia de Jerusalém, ela prioriza uma literalidade do texto, tá? Não tem, qual que eu posso dizer? Não existem traduções que estão erradas, tá? Se eu me expressei mal aqui, tá? Cada tradução prioriza alguma coisa, tá? Tem traduções que priorizam o significado. Tem traduções que priorizam a lógica do texto. Tem traduções que priorizam a literalidade do texto. A Bíblia de Jerusalém prioriza isso, tá? E a Bíblia de Jerusalém traz literalmente essa questão que eu mostrei para vocês aqui. Ela traduz literalmente esse paralelismo gramatical. Não é de um dos chifres, é de um deles. Deles o quê? A expressão anterior no verso 8. Ventos do céu. Então, peraí, Samuel. Então quer dizer que esse chifre, ele não surge nem no bode. Esse chifre veio de não sei onde. Exatamente. Exatamente. Esse chifre, ele não surge desse bode. Ele não surge dos chifres desse bode. Esse chifre, ele vem do onde o Judas perdeu as botas. Ele veio de algum lugar. E de onde esse chifre vem? Bom, qual que é a lógica disso? Esse chifre provavelmente veio de um outro animal. Mas como assim, Samuel? Veja, só tem dois animais em Daniel 8. O carneiro e o bode. De que outro animal que você está falando? Tem sim outros animais. Você que não leu direito. Olha lá. O verso. Verso 4. Daniel 8, verso 4. Falando sobre as conquistas do carneiro, diz: eu vi que o carneiro estava amarrado para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Ou seja, tinha outros animais no sonho. Tinha outros animais nessa visão que Daniel tem. Só que Daniel, o foco desse capítulo são esses dois animais. Por uma outra razão que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Então havia outros animais nesse capítulo. Provavelmente eram animais impuros, considerados imundos pelos judeus. E aí Daniel não cita eles nesse capítulo, porque o objetivo desse capítulo é mostrar uma outra coisa, tá? É mostrar uma guerra contra Deus, sabe? É uma guerra entre o bem e o mal, sabe? Entre o santo e o profano, o puro e o impuro. Então, esse chifre provavelmente vem de algum animal que o texto não fala, mas ele veio de algum lugar, esse chifre. E ele estava crescendo. E aí esse chifre apareceu e ele começa a se tornar forte. Em quais direções? Aí agora uma tradução melhor, né? De um deles o quê? De um dos quatro ventos do céu, de uma das direções, veio um chifre pequeno e se tornou muito forte para onde? Para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, tá? E aqui a gente interpreta o seguinte, veja, olha só o historicismo aqui, mais uma vez. O carneiro é a Medo-Pérsia, o bode é o Império Grego. Essa ponta pequena, esse chifre pequeno aqui, que é esse daqui do começo do texto, a gente identifica com Roma Imperial. Tá? Essa parte em verde do texto está falando do Império Romano.
Como que a gente sabe disso, Samuel? Lembre-se, pessoal, lembre-se disso. Você não pode perder isso de vista, senão você não entende o livro. Daniel está trabalhando em paralelos. Ele está emparelhando as profecias do seu próprio livro. Ele segue uma sequência. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Europa dividida, apostasia, juízo no céu e o estabelecimento do reino de Deus. Essa é a sequência da história humana em Daniel, tá? E essa sequência está aqui. Então, veja, nós historicistas acreditamos que onde estaria o quarto poder? Onde estaria o Império Romano nessa profecia de Daniel 8? Nessa parte verde do texto. De um deles saiu um chifre pequeno, que se tornou muito forte para o sul. O que era o sul? A região do Egito, a região do norte da África, a cidade de Cartago, que foi para onde Roma se expandiu, justamente inicialmente. O primeiro grande inimigo que Roma derrota são os cartagineses de Cartago. Tá? Ele se expande depois para o Oriente, a região da Grécia, da Macedônia. Roma conquista os reinos gregos. Conquista a Ásia Menor, a atual Turquia, e para a Terra Gloriosa. O que é a Terra Gloriosa em Daniel? A Terra Gloriosa no livro de Daniel, ela é a terra, a sua terra. É a terra de Jerusalém. É a região ali da Judéia, da Palestina ali, aquela região do Levante, que a gente chama, né? Certo? Então, é isso aqui o Império Romano, tá? Você tem um crescimento horizontal. Eu quero que você veja isso daqui. Esse chifre, primeiro, ele cresce horizontalmente. Horizontalmente sobre a face da Terra. Ele cresce para o sul, para o oriente, para a Terra gloriosa. Só que a partir do próprio verso 9, não, minto, a partir do verso 10, você tem uma outra fase de crescimento desse chifre. Olha só, cresceu até atingir o exército dos céus. O exército dos céus aqui é um exército? Soldados? Não. Exército, nessa expressão, tem a ver com um corpo de funcionários. Tem a ver com um grupo de oficiais, sabe? Tem a ver com uma equipe, um grupo de pessoas, sabe? E o que seria o exército dos céus? Seriam os seres celestiais, tá? Esse chifre cresce até o exército dos céus. Gente, o Império Romano fez isso? Não. O Império Romano nunca teve essa pretensão, tá? Alguns do exército das estrelas ele lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem seria o príncipe do exército celestial? Jesus pré-encarnado. É o comandante das forças do céu, tá? E a gente vai falar disso nos próximos capítulos, inclusive, tá? De Daniel. Dele tirou o sacrifício diário, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo, o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, deitou por terra a verdade, o que fez prosperou. Bom, aqui nós temos Roma papal, tá? Aqui a gente enxerga a continuidade daquela sequência, tá? Samuel, mas eu acho que isso daqui talvez não faça sentido, porque, veja, você está pegando o mesmo chifre e você os dividindo ele em dois poderes, né? Não tem problema nenhum. A gente não viu isso no capítulo anterior. Em Daniel 7, a gente vê, por exemplo, o quarto animal, que é o Império Romano, e dele, do quarto animal, surge o chifre pequeno, que tinha olhos, tinha boca. Então, veja, isso não é um problema em Daniel. O problema em Daniel é você ignorar essa sequência. Uma sequência que está nítida em outros capítulos, tá? É uma sequência que o historicismo sempre fala e destaca. Isso sim é um problema, ignorar essa sequência. Isso daqui, pegar o mesmo membro, que é um chifre, e dividir ele em dois poderes, isso não é um problema em si, tá? Você tem duas fases de crescimento. Você tem a fase verde aí nesse texto, que é a fase do Império Romano, é um crescimento horizontal, se expande pela face da Terra. O Império Romano fez isso. Foi um império, tá? Ele conquistou outros reinos, derrubou cidades.
Mas nessa fase vermelha agora do texto, é uma segunda fase, é um outro tipo de crescimento. Não é um crescimento mais horizontal, é um crescimento vertical. Então veja, você tem esse chifre crescendo no primeiro momento na Terra e depois ele se engrandece e começa a crescer em direção ao céu. E eu mostrei para vocês que a Igreja Romana, ela é, e assim, gente, você não precisa ser protestante para falar isso. Teólogos católicos repetem isso como um mantra. A Igreja de Roma, ela é a sucessora do Império Romano, tá? A Igreja de Roma, ela foi praticamente coroada sobre o túmulo do finado Império Romano. Foi isso que aconteceu, tá? Então ele é quase o mesmo poder, só que em fases diferentes. Você tem Roma imperial e você tem Roma papal. Você tem Roma Roma enquanto Estado, enquanto poder, império, e você tem Roma enquanto igreja, enquanto eclesia, certo? Bom, eu espero que isso tenha ficado claro, tá? Para todos, tá bom? Veja, você tem no verso 13 isso daqui. Depois disso, né, depois de ver esse crescimento do chifre em direção ao céu, depois disso ouvi um santo que falava. E disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Ou seja, ele está perguntando, até quanto tempo vai durar essa palhaçada aí? Até quanto tempo vai durar essa profanação das prerrogativas divinas? Até quanto tempo vai durar essa ousadia contra o céu? E roubar do céu prerrogativas que são dele exclusivamente. Até quando vai durar isso? E aí, verso 14, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Veja, esse texto aqui é muito complexo, tá? Nós estamos diante de um texto muito importante. Agora, o que eu queria chamar a atenção para vocês é isso aqui. É exatamente isso aqui. Veja, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Opa, peraí. Quem lê a Bíblia, é familiarizado com ela, conhece esse termo aqui. Já viu isso aqui em outros lugares. Isso daqui é uma alusão ao dia da expiação. A purificação do santuário, né? Era o dia da expiação. O que era o dia da expiação? O dia da expiação ele era uma festividade judaica, tá? Os judeus tinham várias festas. Você tinha festa da Páscoa, dos pães asmos, você tinha festa do Pentecostes, você tinha a festa das trombetas, você tinha a festa dos tabernáculos. Mais posteriormente, você tem a festa do Purim, né, que é uma coisa mais posterior. Mas entre as festas raízes, sabe, as primeiras festas que foram criadas na religião judaica, você tinha o dia da expiação, que a gente traduzindo é o Yom Kippur, tá bom? Eu não vou ter tempo de falar tudo isso aqui hoje, tá? E é por isso que eu conto com a curiosidade de vocês, tá? Aqui eu entro com 10%, você se resolve com outros 90% em casa, tá? Mas veja, se você quiser saber mais sobre o dia da expiação, Levítico 16. Você tem que ler Levítico 16. Quer saber mais sobre um santuário celestial? Ou seja, peraí, tinha um santuário no céu, Samuel? Aham, sim. Quando você vê lá Moisés construindo o tabernáculo, Deus dá um modelo para Moisés. Ele fala, ó, você tem que construir um tabernáculo conforme o modelo que eu te mostrei. Bom, até aí tudo bem, né? Não está claro. Mas quando você vai lá para Hebreus, o livro de Hebreus, no Novo Testamento, que acredita-se que tenha sido Paulo que escreveu, lição de casa, abre lá Levítico 16 e Hebreus do capítulo 7 ao capítulo 10, dá uma lida, tá? Vocês vão ver que
é escancarado. Tem um santuário no céu, praticamente quase idêntico a esse da terra. Aquele que Moisés tinha feito no deserto, aquele que se tornou um templo depois de parede de tijolo, sabe? E que os romanos destruíram no ano 70, tá? Tinha um modelo muito parecido no céu, tá? Paulo trabalha nessa linha em Hebreus. Ele fala que as realidades daqui, elas são sombra, né? Sombra das coisas celestiais, tá? O que acontecia aqui na Terra era um reflexo, uma pálida imitação, uma forma de tornar didático, assim, para as pessoas entenderem aquilo que Deus fazia no céu, tá? Eu trouxe aqui uma ilustração para quem não, de repente não conhece muito. Você tem aqui o modelo de como era o santuário dos dias de Moisés e da época da monarquia, tá? Você tinha, por exemplo, alguns móveis. O primeiro desse daqui, ó, esse daqui era o altar de sacrifício, tá? Aqui os cordeiros do santuário, eles eram imolados, né? E eles eram oferecidos em sacrifício. Isso daqui era a pia. A pia, o sacerdote, ele depois de matar a vítima ali no altar, aquele animal, ele precisava se limpar do sangue. E ele usava a pia para fazer isso, a pia com água, tá? Ele passava por um primeiro véu que adentrava esse edifício em si, tá? Essa porção de fora, que era delimitada por essa cerca, essa porção de fora aqui era chamada de pátio, tá? Era no pátio que os bichos eles eram mortos, enfim, tá bom? O sacerdote, ele entrava aqui dentro, e a gente chama isso aqui de lugar santo, tá? O lugar santo você tinha três móveis. Você tinha o candelabro, a menorá, você tinha a mesa dos pães asmos, né? Que tinha 12 pães, que eram trocados todo dia, representando a presença de Deus, né? Assim como as lâmpadas do candelabro. E você tinha aqui um outro altar, só que não era um altar de sacrifício, que nem esse aqui. Esse altar aqui, ele era o altar de incenso. E depois do altar de incenso, você tinha aqui um véu. É esse véu aqui que se rasga quando Jesus morre na cruz, tá? Porque atrás do véu você tinha o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo você só tinha um móvel, a Arca da Aliança, tá? Eu tô resumindo muito, tá, gente? Muito mesmo, vocês não têm noção. É, e assim, quando o dia da expiação era um dia em que acontecia uma vez no ano, era o dia da expiação. E nessa única vez do ano, o sumo sacerdote, não era qualquer sacerdote, o sumo sacerdote, ele fazia o sacrifício aqui na frente, no pátio, ele entrava no lugar santo e ele passava direto para o Santíssimo. O ano inteiro, gente, o sumo sacerdote, eles e os sacerdotes ficavam aqui, pátio e lugar santo. Ninguém entrava no Santíssimo o ano inteiro, tá? Quem entrava no lugar santíssimo era o sumo sacerdote e uma vez no ano, tá? Que era o dia da expiação. Por que ele entrava no lugar santíssimo? Porque o dia da expiação não é um dia que você vai ficar espiando a vida das pessoas, né? Não, não é nesse sentido. Expiação com X, tá? Tem a ver com perdão de pecados. O dia da expiação ele é também chamado de dia do perdão, dia da purificação, né? Por quê? Purificação do quê? Dos pecados do santuário. Ao longo do ano, as pessoas elas traziam seus animais aqui no pátio, confessavam seus pecados sobre a cabeça desses animais, eles eram mortos no lugar da pessoa, uma morte substitutiva, parecida não, igual a que Jesus faz na cruz, tá? Os animais morriam no lugar dos pecadores, o sangue deles, ele era levado aqui para o interior do santuário, isso todo dia isso aqui acontecia. E o sacerdote, qualquer sacerdote, podia aspergir assim, esse sangue do animal morto nesse véu. Agora pensa o ano inteiro caindo sangue nesse véu aqui. Cara, isso daqui estava podre quando chegava no dia da expiação. Não por acaso,
você tinha um altar de incenso na frente desse véu, tá? Porque era realmente insuportável o cheiro, tá? Cheiro de sangue. E o que que era o dia da expiação? O dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ele passava desse véu. E ao entrar no lugar santíssimo, ele aspergia sobre a tampa da Arca da Aliança esse sangue. E dentro da Arca da Aliança você tinha a lei de Deus, os 10 mandamentos. Ou seja, em outras palavras, o salário do pecado é a morte. Alguém pecou. Alguém transgrediu a lei. Quem vai pagar pela transgressão da lei? Essa é a pergunta que a lei faz. E no dia da expiação, essa pergunta era respondida. A morte era exigida, e a morte era aceita pela morte substitutiva de algum animal que morria aqui. Tá? E ali, então, a ira da lei era aplacada naquele dia. Tá? E o sumo sacerdote saía daqui e terminava a expiação. Era isso. Tá? A expiação em si terminava. Tá? Para isso, para o estudo de hoje, é isso que importa saber. Então, era mais ou menos isso o dia da expiação. E fora isso, você encontra no próprio capítulo 8, lembra aquilo que eu falei para você? Por que que Daniel não fala dos outros animais nesse capítulo? Ele só fala de dois animais aí. Ele só fala do carneiro e ele só fala do bode. Porque o foco de Daniel, o foco de Deus nesse capítulo é uma mensagem para o povo de Deus em si. Pessoas que conheciam aquilo, tá? Por que um carneiro e um bode? Até agora a gente só olhou para os impérios, né? Ah, o carneiro é o Medo-Pérsia e o bode é a Grécia. E se eu te falar que a própria escolha desses animais na visão não é por acaso? Porque eram justamente os dois animais que eram usados no dia da expiação. Era sacrificado um carneiro e era sacrificado um bode, tá bom? Em Levítico 16, 5, você encontra isso, tá? Outra coisa, tem uma linguagem sacerdotal nesse capítulo. Você encontra expressões como exército, quer dizer, equipe, né? Exército também podia ser usado para o exército dos levitas, né? Ou seja, o corpo de funcionários do templo, do santuário. São todas aquelas pessoas que trabalham ali, é nesse sentido, tá? A palavra príncipe também era usada em alguns contextos para o sumo sacerdote. Transgressões é uma palavra que aparece nesse capítulo. Santuário aparece nesse capítulo. Tarde e manhã aparece nesse capítulo. 2.300 tardes e manhãs. Por que tardes e manhãs? Por que não falar 2.300 dias? Porque tarde e manhã eram os horários em que aconteciam aquele sacrifício diário. Em que os bichos eles eram mortos aqui no pátio e eles eram levados aqui. Eles não, né? O corpo era queimado aqui. Mas o sangue deles era levado aqui e aspergido no véu. Acontecia sempre no antigo Israel um sacrifício pela manhã, que era pelos pecados cometidos durante a noite, e um sacrifício feito à tarde, pelos pecados cometidos durante o dia, tá? E a expressão purificado, né, que é o dia da expiação em si, tá? Ah, e purificado por quê, né? Porque eles tiravam um dia para higienizar o santuário também, tá? E aí no dia da expiação eles limpavam esse véu aqui. Ficava novinho em folha. Simbolicamente, os pecados que estavam acumulados aqui o ano inteiro, simbolicamente, eles eram colocados para fora do santuário. E eles eram levados para o meio do deserto, para o meio de um bode. Tá? Então, era o dia da expiação, era o dia que Deus perdoava o seu povo e arrancava do meio dele todos os pecados e tornava o seu povo limpo. Tornava o seu santuário puro, mais uma vez. Repito, quer saber mais? Você vai ter que ler sobre esses capítulos, não dá para falar tudo. Por exemplo, outra expressão que aparece aqui, sacrifício diário, nesse capítulo. Tirou dele o sacrifício diário. O sacrifício diário era aquele que acontecia à tarde e amanhã. O tamid, tá? Deitou por terra o quê? A verdade. Deitou por terra a emet. Emet, em hebraico, não é só, por exemplo, a verdade, né? A gente tem um conceito abstrato de verdade. O que é a verdade? Depende. A verdade sobre o quê? Agora, né, no judaísmo,
verdade, os judeus eles têm uma mentalidade mais literal, sabe? E no judaísmo, a ideia de verdade, ela gira em torno do quê? De tudo aquilo que está de acordo com a lei, de acordo com a Torá, tá bom? Então, deitou por terra a emet, deitou por terra a verdade, que verdade? Deitou por terra a lei de Deus. Em outras palavras, o que esse chifre pequeno faria seria um ataque frontal à lei de Deus e ao ministério sacerdotal que Jesus faz no lugar santíssimo do santuário celestial. Nossa, agora eu fui muito longe, né? Mas já dei um spoiler, tá? Se você ler Hebreus, você vai perceber, Jesus ele age hoje como sumo sacerdote no santuário celestial, com um ministério superior àquele que acontecia aqui na Terra, tá? A palavra santo aparece também nesse capítulo. Eu vi um santo falar, e aí então eu escutei um outro santo dizer para aquele que falava. Por que a palavra santo aparece aqui? Kadosh. Porque lembra o Kadish de Daniel 4. Daniel 4, vocês lembram o Kadish de Daniel 4? A história de Nabucodonosor, a conversão dele? O Kadish de Daniel 4 era o vigilante que desce do céu e pronuncia uma sentença sobre Nabucodonosor. Aquele era o Kadish, tá? Era um ser santo, era um ser celestial. E a aparição da palavra santo aqui não é por acaso. É uma referência a esse Kadish de Daniel 4. Ou seja, em Daniel 4 você tinha uma questão de juízo, certo? Ele trazendo uma sentença sobre Nabucodonosor. E em Daniel 8 a gente também está falando sobre juízo. A gente também está falando sobre juízo. O dia da expiação era um dia de juízo. Era um dia em que os pecados eram passados a limpo. Purificado, né? Nitzedak. A ideia de você tornar justo, reto, limpo, purificar. Algumas pessoas podem perguntar, nossa, mas então quer dizer que o santuário celestial seria purificado? Isso não é blasfêmia, não? Dizer que tem coisas impuras no céu, os nossos pecados? Não, não é não, isso não é um problema em si. Porque o santuário celestial, ele é uma cópia fiel do santuário terrestre, tá? Veja, e o perdão dos pecados, ele não era consumado na morte do cordeiro em si. Por exemplo, o camarada que vinha aqui e oferecia o sacrifício pelos seus pecados e matava ali ó, o bichinho que ele trazia, ele naquele momento os seus pecados não tinham sido, como que eu posso dizer, perdoados, tá? Naquele momento os pecados tinham sido transferidos do pecador para o animal. E aí o animal, o sangue dele era trazido para cá e os pecados com ele, simbolicamente, tá, gente? Isso aqui foi uma forma que Deus encontrou de ensinar didaticamente para o povo de Israel como acontecia a salvação, tá? E os pecados eram trazidos simbolicamente e eram transferidos para o véu do santuário. O sangue era aspergido ali, tá? Quando que os pecados eram perdoados? No dia do perdão. No dia da expiação. Que era o dia em que limpava o santuário de todos os pecados. Limpava do sangue ali do santuário. Os pecados eram purgados do meio do povo. Então era um dia de... Você percebe? Então o perdão em si, ele não era consumado na morte do animal. O perdão, ele acontece em etapas, tá? Tá? Isso aqui é profundo, tá? E aí, bom, voltando a falar de Roma Papal. Como que Roma Papal ela se encaixa com esse chifre que desafiou a autoridade do céu, que tirou o sacrifício diário, que tirou toda essa mediação? Como que Roma Papal se identifica nisso? Veja, primeiro ponto, a questão da soberania do Papa como cabeça visível da Igreja, em contraste com a soberania de Cristo. Esse é o primeiro ponto. A Igreja cristã, ela não tem um dono humano, tá? A doutrina da sucessão petrina, que é baseada em Mateus 16, é baseada em um texto tirado do seu contexto, tá?
Ah, mas Jesus não deu autoridade a Pedro? Ele deu, sim, uma autoridade para Pedro, mas essa mesma, gente, a mesma autoridade que Jesus dá para Pedro, ele dá 2 capítulos depois para os outros 11 discípulos, tá? Até o ligar e desligar na terra e desligar no céu, sim, a mesma coisa. E o próprio Pedro, lá na sua carta, nas suas 2 cartas, né, primeira e segunda Pedro, ele repete essa ideia da rocha, né? E Pedro deixa muito claro que a rocha não era ele, a rocha era Cristo. Então, Cristo, ele é o fundamento da igreja. Ele é a pedra de esquina. Cristo é a pedra angular, sobre a qual a sua igreja ela é construída, tá? E o que seria essa igreja? A igreja de Jesus Cristo, gente, ela é todo aquele que segue a Jesus de coração, tá? Existe uma igreja que ela é atualmente invisível. Eu penso assim, existem mais de 6.000 placas de igreja, tá? Não sei se vocês sabiam disso. 6.000 placas de igreja. Tudo isso, essa grande confusão assim, começou especialmente depois da Reforma, tá? Porque foram criando várias igrejas, enfim. Mas existe hoje, como existiu sempre, uma igreja invisível, que é um povo de Deus que permanece fiel, independente de onde ele esteja. Pessoas que são sinceras diante de Deus. Pessoas que, por exemplo, estão agora na igreja adventista, mas são fiéis a Deus naquilo que conhecem. Pessoas que são fiéis a Deus, mas estão, por exemplo, na igreja católica, que estão nos mormons, nos testemunhos de Jeová. Deus tem os seus em todos os lugares, tá? Mas é aí que tá. De quando lemos capítulos como Daniel 7, capítulos como Daniel 8, você percebe que a sinceridade em si, ela sozinha, ok, né? Mas quando você mostra, por exemplo, um estudo como esse, não, a sinceridade não basta. É preciso coragem. É preciso coragem para admitir, por exemplo, a possibilidade de equívocos, tá? E olha só, por exemplo, esse segundo ponto, a doutrina da transubstanciação. O catolicismo sustenta isso até hoje, a ideia de que toda ceia é um sacramento, é um sacrifício de Jesus, mais uma vez. E eu posso mostrar outro texto para vocês, se vocês quiserem, de livros católicos falando expressamente isso. Que toda ceia, quando o padre diz, este é o meu corpo, neste momento o verbo de Deus ele é obrigado a descer e, e se fazer carne mais uma vez ali naquela ceia para isso não é bíblico, sabe? A linguagem que Jesus usa em João 6, este é o meu corpo, comer a carne, o sangue, é claramente figurada, claramente figurada. E a privação do vinho na ceia do Senhor. A igreja romana não concede vinho, tá? Não que eu saiba. Aliás, isso foi motivo de reforma, né? O João Rus, na Idade Média, ele levantou esse ponto. Falou, por que os fiéis não bebem também do cálice? Só o clérigo, tá? Então, quando você priva as pessoas de beber do sangue, né, simbólico de Jesus, você tá, como que eu posso dizer? Você tá fechando a porta do céu, tá? Você está ofuscando aquilo que Jesus faz, você está interferindo nessa mediação dele, da sua morte e do seu sacrifício pelas pessoas, tá? Terceiro, comercialização do perdão de Deus. Gente, isso não é protestante falando, tá? Hoje, muitos católicos admitem que isso aconteceu mesmo, tá? Aconteceu mesmo no passado e hoje eles admitem que a igreja cometeu até excessos na Idade Média, através da venda de indulgências. Você vendia perdão de Deus. Você sabe o que é isso? O perdão de Deus era vendido, ou seja, o perdão que Jesus faz no santuário celestial por cada um de nós, não, não, você paga aqui, paga aqui com algumas poucas moedas, você pode livrar a sua alma da danação eterna, do purgatório, que também não é uma doutrina bíblica. Você percebe um monte de coisa que foi acontecendo. Eu tô procurando mostrar isso de forma bem didática e respeitosamente para a gente conseguir entender, né, o que acontece, tá?
Você tem a confissão auricular, um sacerdote humano. Gente, e, por exemplo, tem católicos que vão falar, bom, mas por que não pode ter alguém, um mediador? Por exemplo, ninguém se batiza sozinho. Eu já ouvi esse argumento, né? Ninguém se batiza sozinho, você tem que batizar a pessoa. É um mediador ali de você com a salvação. Ok, tá. Mas nesse caso da oração, gente, nesse caso da confissão, você confessar pecados, você não precisa de mediador. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, justo. E assim, eles colocam o sacerdote como mediador para escutar os seus pecados e conceder a você o perdão. As palavras de Jesus Cristo, perdoados são os seus pecados. Não, mas espera aí, como que fica a fala de Pedro? Inclusive o primeiro Papa, segundo o catolicismo, né? Como que fica a fala de Pedro em 1 Pedro 2,9? Vocês são povo escolhido, um sacerdócio real. Vocês, gente, todos vocês são sacerdotes. Depois que o véu se rasga no Calvário, todos têm livre acesso ao Pai, independente de onde estejam, sabe? Essa ideia de que você precisa de um mediador para se confessar, isso não é bíblico, isso cheira até controle social, tá? Controle social, certo? E por fim, você tem a própria alteração do dia de guarda, do sábado para o domingo. E a Igreja Católica não esconde isso, eles falam isso reiteradamente. Nós mudamos, sim, do sábado para o domingo, porque a Igreja tem autoridade, eles dizem isso, tá? Eles não escondem. Então, tem esse ponto, tá bom? Então, veja, deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá. Nós temos esses pontos, né? O ministério de Jesus sendo obscurecido no céu por meio dessas atitudes do chifre pequeno aqui na terra, tá? Verso 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante de mim uma com uma aparência de homem. E eu vi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Ou seja, alguém falou para o anjo Gabriel: Gabriel, explica lá para ele, por favor. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, né? Ele quem? Gabriel. Fiquei amedrontado e prostrei-me com os rostos em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Se refere a dias ainda muito distantes, tá? Então você tem mais uma vez essa ideia de que essa profecia se referia a dias ainda muito distantes. E outra coisa, Daniel procurou entender a visão. Ele procurou entender a visão. Algumas coisas não tinham ficado claras. Por exemplo, 2.300 tardes e manhãs. O que ele quis dizer com isso? O que isso quer dizer? Sabe? O texto em si, o capítulo, não fala. Ele não fala. Ele deixou claro que a gente está falando de um dia da expiação aqui. Ele deixou claro que a gente está falando de um dia de juízo aqui. De um dia em que as atitudes do chifre pequeno seriam terminadas pela instauração desse poder no céu, tá? Isso está claro, mas ele não fala de datas. Ele não fala de datas. Daniel procurou entender a visão, mas ele não entendeu inicialmente. Então, o que eu queria que vocês vissem aqui, por exemplo, a gente já está concluindo, eu quero que vocês enxerguem isso, tá? Eu quero que vocês enxerguem isso daqui. Se vocês não enxergarem essa sequência, se vocês não enxergarem os paralelos do livro de Daniel, eu estou batendo nessa tecla ó, desde o começo do estudo. Vocês têm que ser capazes de enxergar isso daqui. Você consegue enxergar que em Daniel 7 você tem uma sequência? 4 animais, reinos, você tem o chifre pequeno e você tem o julgamento no céu. Em Daniel 8 você tem a mesma coisa. Você tem animais, simbolizando reinos, você tem a obra do chifre pequeno e você tem uma purificação do santuário. E a purificação do santuário é o julgamento no céu. Porque é o dia da expiação que acontece no céu. Tá? É a purificação do santuário, é o próprio dia da expiação. Isso tem que ficar assim, gente. Isso tem que ficar nítido para vocês. Nítido. Tá?
Se isso não ficar nítido para vocês, eu falhei com vocês nesse estudo. Ele tem que ficar nítido, tá? Senão você vai ter problemas. Eu comentei isso aqui com vocês no estudo passado, lembra? As atitudes do chifre pequeno, elas durariam um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E eu mostrei para vocês, quem não entendeu, volta na outra aula, que um tempo, 2 tempos, metade de um tempo significa 1260 anos na história. E a gente entende que eles começaram em 538 com a oficialização do poder da Igreja de Roma, com a eliminação do último dos 3 chifres, que foi o reino dos ostrogodos. E ele termina, ele se arrasta por 1260 anos na história, um período de hegemonia da Igreja Católica no mundo, tá? Em que ela era respeitada, poder de vida e morte sobre as pessoas, em alguns casos, tá? Até 1798, quando o Papa Pio VI é preso. E isso foi um golpe, um duro golpe na Igreja, e ele é levado para o exílio. Agora, o que não fica claro nessa visão? É preciso entender uma coisa: o tempo do fim em Daniel, ele é o período após este daqui. É importante você entender isso aqui. Quando aparece a expressão em Daniel, o tempo do fim, nós estamos falando do tempo que acontece após 1798, tá? Após 1798. E veja, depois disso, olha só, o que também não fica claro, o que não fica claro aqui são os 2.300 anos. Como assim, Samuel, 2.300 anos? Né? 2.300 tardes e manhãs, tarde e manhã na Bíblia é um dia. Estamos falando de 2.300 dias. E nós somos adultos já, a gente conhece o princípio dia-ano, que eu mostrei na última aula. Então, a gente sabe que 2.300 dias são 2.300 anos. Tá? Pessoal, essa daqui é a maior profecia de tempo bíblica. Tá bom? É verdade, tem profecias que ainda não se cumpriram e que ainda vão acontecer em termos, assim, de mais tempo, sabe? Mas profecia de tempo delimitado, assim, na Bíblia, vai durar esse tempo aqui. Essa daqui eu apresento para vocês. Essa é a maior profecia bíblica. Uma profecia que envolve 2.300 anos, tá? Desde o seu ponto inicial até o final. Agora, quando ela começa e quando ela termina, a gente entendeu, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, os 1.260 anos, ok. O período da ação desse chifre pequeno, mas o que é esses 2.300 anos? Como que a gente delimita ele? O capítulo 9 vai responder pra gente, tá bom? No próximo estudo. Sem falta, ó, sem falta, tá bom? No próximo estudo, tá bom? Sem falta, eu acho que vocês vão entender quase tudo. No próximo estudo, tá? Depois do 9 é colher de chá, tá bom? Os estudos vão ficar mais fáceis, mas o estudo de hoje e o próximo é essencial, tá bom? Para você entender tudo isso aqui, tá? Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Daniel não entendeu a visão. Talvez alguns não tenham entendido hoje. É natural esperar isso. Mas no próximo estudo, no capítulo 9, isso vai ficar mais claro. Tá bom? Gente, o estudo de hoje foi longo, hein? Dúvidas, perguntas, comentários? Lembrando a todos que se vocês quiserem fazer uma contribuição, a gente aceita, tá bom? Alguém tem alguma questão, comentário? Não? Nós temos alguma coisa no chat, Bruna? Tem um comentário do Henrique, do Carlos Henrique, aula top. Aula top, né? Oh, aula top, hein? Aí sim, hein? Foi bom, hein? Maravilha, legal. Ok, pessoal. Eu sei que vocês estão cansados, muito tempo essas últimas aulas, né? Peço desculpa, inclusive, mas é assim mesmo, é conteúdo, tá? Então a gente se vê domingo que vem, tá bom? Até a próxima, então.
Tchau para vocês, viu? Tchau, tchau, tchau.